Olá, bem-vindo à Bíblia Católica. Livro do Êxodo, capítulo 1, versículo 11, diz assim: Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Não é porque o nome Ramsés está aqui que tenha sido esse o faraó do Êxodo. Nós vamos ver no quadro a seguir. Começando com Êxodo, capítulo 1, versículo 1 até o 8º diz assim: São estes os nomes dos filhos de Jacó que foram com ele para o Egito, cada um com a sua família: Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Azer. Os descendentes diretos de Jacó eram 70 pessoas ao todo. José, o outro filho, já estava no Egito. Mais tarde, José e todos os seus irmãos morreram, e também todos os outros daquela geração. Mas os descendentes de Jacó, os israelitas, tiveram muitos filhos e aumentaram tanto que se tornaram poderosos, e eles se espalharam por todo o Egito. Depois o Egito teve um novo rei que não sabia nada a respeito de José. Ou seja, esse faraó não conheceu José. Então, vamos ver aqui no versículo 11, que nós já vimos lá atrás, o que ele fala. Por isso, os egípcios puseram feitores para maltratar os israelitas com trabalhos pesados, e assim os israelitas construíram as cidades de Pitom e Ramsés. Tá, mas Ramsés não foi o faraó do Êxodo, como nós vamos ver. Acadêmicos dizem que Ramsés viveu no século 13 a.C., que vai de 1300 a 1201. Como Jesus está aqui, tudo que se refere antes de Jesus vai aumentando para trás. Então, como eu vou me aproximando de Jesus, é de 1300 a 1201. O texto se refere a Ramsés II, que aconteceu isso mais ou menos em 1279. Tá? Foi uma atualização posterior e não era o faraó do Êxodo. O que acontece? Construíram a cidade. Né? Eu quero que essa cidade se chame agora Ramsés. Tá bom. Vamos pegar o caso de Leningrado, a cidade de Lenin, ou Stalingrado, a cidade de Stalin, lá na União Soviética. Mas eu construí uma cidade e também tinha nela uma pequena estação ferroviária. A cidade cresceu, se desenvolveu e eu precisei ampliar, fazer umas reformas nessa estação ferroviária, que mais tarde eu dei o nome de Grande Estação. Então, foi uma atualização posterior, por causa dos acontecimentos. Mas nesse caso, por quê? Não, eu quero uma cidade com o meu nome. E como vai se chamar? Ramsés, tá certo? Então, foi o que? Uma atualização posterior. Se eu não coloco uma placa dizendo que aquela estação foi inaugurada em tal ano com o nome de pequena estação, mas em virtude do desenvolvimento, ela passou a se chamar na segunda inauguração, tal dia, tal mês, tal ano de grande estação. Se não tem uma placa dizendo isso, se as pessoas não fazem uma comunicação umas com as outras, haverá um tempo que cai no esquecimento, tá certo? Então, por isso que fala que foi na época de Tutmoses III, nesse rapaz aqui, que nós vamos ver mais lá na frente. Então, na época de Tutmoses III, nós vamos ver o quê? No primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, diz assim: 480 anos depois que o povo de Israel havia saído do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão em Israel, no mês de Zive, o segundo mês, Salomão começou a construir o templo. Então, Salomão começou a reinar quando? Em 992, ou seja, 996, tá certo? 4 anos depois, 970, ele começa a construir o templo. Então, 996
com mais 480, o povo saiu do Egito, tá? 400 anos depois da saída do Egito, Salomão começou a reinar. E Salomão começou a reinar em 966. Então, se eu somar os dois, eu vou ter a data de 1445, 1446, que é bem diferente de 1279. Um outro texto está lá em Juízes, capítulo 11, versículo 26, que vai me dizer o seguinte: durante 300 anos, o povo de Israel morou em Esbom e Aroer. Morou também nas cidades vizinhas e em todas as outras cidades das margens do rio Arnon. Então, o povo entra em Canaã, 300 anos depois eles estão morando ali. Jefité, ele começou a reinar mais ou menos, reinar não, governar Israel mais ou menos no ano de 1100. Então, 1100 mais 300, eu tenho 1400. Ah, mas 1400 é diferente, está faltando. Sim, está faltando os 40 anos que eles passaram até chegar em Canaã. 40 anos de deserto. Então, 1440, 1445, não é tanta diferença assim. Ah, Jesus morreu com 33 anos. 33 anos e meio, de uma certa forma. Né? Então, esses 5 anos não me dá diferença. Por quê? Demonstra a mesma data de Tutmoses III. Então vamos lá. O que aconteceu? Um grupo de semitas, Ixos, eles invadem o Egito, tomam o poder do Egito e expulsam Faraó. Eles ficam maravilhados com o esplendor do Egito e copiam os costumes, chamando seus reis de Faraó. A humanidade é descendente de Sem, Cã e Jafé. Os semitas são descendentes de Sem. Israel e Iraque são semitas. Abraão era semita, Arã, os caldeus e hebreus, Ixos também, todos semitas. Quando José foi levado ao Egito, o faraó não se importava de tê-lo como governador, por serem semitas. Hitler era antissemita, ou anticristo, é tudo que vai contra. Anti é contra. Depois de algumas dinastias, que é série de reis ou soberanos de uma mesma família, que se sucedem no trono. Então, depois de algumas dinastias ixas no poder, um general egípcio, Amuse, arruma um grande exército, paga esse exército, entra com força no Egito, mata o faraó Ixo e assume o poder, inaugurando a 18ª dinastia. Escraviza os semitas que moravam no Egito e não conheceu José. Como herói de guerra, se autoproclamou faraó do Egito. Ele era xenofóbico, ele tinha medo de estrangeiro. Então, esse medo de outro tomar o poder fez com que se casasse com a irmã, para a sucessão continuar em família. Quem era a irmã dele? Amuse Nefertari. Tá certo? E eles têm 2 filhos, Menitamun e Amenhotep I. E Amuse obriga os 2 a se casarem. E eles têm uma filha, também Amuse, que recebe o nome do avô. Até chegar em Amuse aqui, quantas crianças não nasceram com problemas, né? Haveria problema de congenitura e seriam mortos. Mas essa daqui, então, no caso, sã e salva. E a história não registra filhos, homens dele, só essa menina, tá certo? E aparece uma figura estranha aqui, esse rapaz, Tutmoses I, que era apaixonado por outra mulher, Multinefre, tá bom? E ele tem uma filha com Amuse, chamada Hatshepsut, e também um filho com a amante, chamado Tutmoses II, que, seguindo o exemplo do pai, ele arruma uma amante, Isis, tá certo? Então, com Hatshepsut, ele tem uma filha, Neferuri, que morre ainda criança, tá certo? Vê só, ele era apaixonado por Multinefre, tem uma filha com Amuse, Hatshepsut, tem um filho com a amante,
Mutnefre, que ele dá o nome de Tutmose II, e obriga a filha da esposa a casar-se com o filho da amante. Tá vendo aqui, ó? Tutmoses I obriga Hatshepsut a se casar com Tutmoses II, o filho da amante. Tutmoses II, seguindo o exemplo do pai, também tem uma amante chamada Isis. Tá? Hatshepsut tem uma filha com Tutmoses II chamada Neferuri, que morre ainda bebê, e ela não pôde ter mais filhos. Olha só. Tutmoses I e Tutmoses II já estavam promovendo a escravidão do povo hebreu. Foi a época que eles mandaram matar os meninos do povo hebreu. Olha aqui, ó, os culpados pela matança dos meninos hebreus. Joquebede estrategicamente coloca o menino no Nilo na hora em que Hatshepsut vai banhar-se. E ela faz um cerimonial ou religiosamente, pois o Nilo era adorado como um deus, chamado Hapi, também recebeu o nome de Hapi, pedindo um filho. Então ela ficava, ó Hapi, me dá um filho, Hapi, eu quero ser mãe, Hapi, me conceda, etc. Tal. Mas interpreta, então, quando aparece um cesto com um bebê, percebe ser dos hebreus, mas interpreta como um presente do rio, ou seja, a idolatria, né? E ela entrega-o para ser amamentado e recebe orientação hebraica e volta sendo chamado de Moisés. Então, nós vamos ver aqui, ó, Êxodo 2:20. E onde ele está? Perguntou Jetro. Por que vocês o deixam lá? Vão chamá-lo para que venham jantar com a gente. Minto, 2:10. Êxodo 2:10, desculpa. A mulher levou o menino e o criou. Quando ele já estava grande, ela o levou à filha do rei, que o adotou como filho. Ela pôs nele o nome de Moisés e disse: Eu o tirei da água. Então, vamos pegar aqui. Moisés é nome egípcio. Mes ou Mose. Mes ou Mose, nascido de. Então, no caso, a Muse, nascido do deus da lua. Tá? Tutmose, nascido do deus Tote. Tá bom? Ramsés, nascido de Ra. Ra significa o sol invencível. Pitamoses, nascido do deus Pitá. Rapimose, que deveria ser o nome de Moisés, seria nascido do deus Rapi, ou do deus Nilo. Porém, Moisés ficou só Moisés, nascido de. Por quê? Quando ele conhece Deus, eu não me chamarei mais Rapimose, eu me chamarei Moisés, que é só, mais nada. Rapimose, nascido de Rapi. Moisés, apenas nascido agora de Deus, totalmente diferente. Então, Tutmoses III, ele se casa com Meritre. Tutmoses II falece e Tutmoses II falece e para que Tutmoses III não reine, Hatshepsut reina no lugar dele. Ela assume o poder. Então, Moisés chama a filha de Faraó, porque ele não reconhece Tutmoses III, que foi criado junto com ele, tá? Como faraó legítimo. Hatshepsut, por causa do machismo, ela parecia vestida de homem. Ela reinou mais ou menos 18 anos, parte deles quando Moisés foi embora. Então, a história registra 2 filhos de Tutmoses III, tá? Com Meritre aqui. Um, que nós não sabemos quem é, e Amenhotep II. Tá? Hatshepsut falece. Tutmoses III assume o poder e tenta apagar a história de Hatshepsut. Lembra que os egípcios gostavam de apagar nome, apagar história, apagar tudo? Pois é. Então, o que acontece? Isso é uma história assim intercalada. Vamos contar a história dela para vocês terem uma ideia. Então, quando Hatshepsut falece,
Tutmoses III assume e tenta apagar a história dela. A arqueologia encontra uma múmia da ama de leite de Hatshepsut e havia um dente com ela. Ao lado da cama, no chão, havia outra múmia, que pensavam ser a camareira. Eles analisaram a posição da múmia e notaram a falta de um dente. Feito o DNA do dente, era de Hatshepsut. Se a ama falecesse depois da senhora, ela poderia levar algo particular da senhora. E nesse caso, ela levou o dente de Hatshepsut. Olha o trabalhar de Deus, né? Logo o dente. Nessa época, Moisés volta, liberta o povo e é perseguido por Tutmoses III, que reinou mais ou menos 15 anos, parte deles com Hatshepsut. Tá? Nós vamos ver aqui, um pouco mais para frente, então o que acontece? Estou procurando aqui. Só que a história registra que Amenhotep ele teve um filho, né? Então, Amenhotep, ele não era filho primogênito, e ele teve um filho. Então, quando vem a 10ª praga, morre o filho de Tutmoses III e o neto de Tutmoses III. Ele não perde só um filho primogênito, não. Ele perde o primogênito e o neto, porque a história não fala que Amenhotep é primogênito. Tá certo assim? Tá bom? Então, olha só, um detalhe. Quando Tutmoses III falece, quem assume o trono é Amenhotep II. Só que a história registra que Amenhotep II não era o filho primogênito, pois o primogênito morreu antes do pai. E quando Amenhotep II falece, a história registra que o filho primogênito dele também morre antes dele, na mesma época do outro. Opa, então a história está me contando o quê? Que morreu o primogênito de Tutmoses III e o primogênito de Amenhotep II. Quando? Na mesma época. Esse era primogênito desse, esse era primogênito desse. É onde Deus agiu o quê? Na 10ª praga, a morte dos primogênitos. Entendeu? Por isso que Tutmoses ficou nervoso e partiu para cima de Israel. Foi quando o mar se abre, Israel passa em seco, esse faraó possesso vai atrás e, em determinado momento, Moisés fala, a mando de Deus, agora você pede para o mar se fechar. E quando o mar se fecha, cumpre-se o que Deus fala. Esses que vocês estão vendo, vocês na tua frente não verão mais. Foi quando o mar se fecha, engole todo o exército e o inimigo que perseguia Israel não persegue mais, porque todos foram aniquilados. Agora que nós entendemos o processo do Êxodo, vamos a ele. Êxodo, capítulo 1. Eis os nomes dos israelitas que entraram no Egito com Jacó. Cada qual entrou com sua família: Ruben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naphtali, Gade e Azer. Os descendentes de Jacó eram ao todo 70 pessoas. José, porém, já estava no Egito. Depois José morreu, bem como todos os seus irmãos e toda aquela geração. Os israelitas foram fecundos e se multiplicaram, tornaram-se cada vez mais numerosos e poderosos, a tal ponto que o país ficou repleto deles. Chegou ao poder sobre o Egito um novo rei que não conhecia José. Ele disse à sua gente: Eis que o povo dos israelitas tornou-se mais numeroso e mais poderoso do que nós. Vinde, tomemos sábias medidas para impedir que ele cresça, pois, do contrário, em caso de guerra, aumentará o número dos nossos adversários e combaterá contra nós para depois sair do país. Portanto, impuseram a Israel inspetores de obras para tornar-lhe dura a vida com os trabalhos que lhe exigiam. Foi assim que ele construiu para Faraó as cidades armazéns de Pitom e de Ramsés. Mas, quanto mais os oprimiam, tanto mais se multiplicavam e cresciam, o que fez temer os israelitas. Os egípcios
Obrigavam os israelitas ao trabalho e tornavam-lhes amarga a vida com duros trabalhos, a preparação da argila, a fabricação de tijolos, vários trabalhos nos campos e toda espécie de trabalhos aos quais os obrigavam. O rei do Egito disse às parteiras dos hebreus, das quais uma se chamava Sefra e a outra Fua: quando ajudardes as hebreias a darem à luz, observai as duas pedras. Se for menino, matai-o. Se for menina, deixai-a viver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhes havia ordenado, e deixaram os meninos viverem. Assim, pois, o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: por que agistes desse modo e deixastes os meninos viverem? Elas responderam a Faraó: as mulheres dos hebreus não são como as egípcias, são cheias de vida, e antes que as parteiras cheguem, já deram à luz. Por isso Deus favoreceu essas parteiras, e o povo tornou-se muito numeroso e muito poderoso. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes deu uma posteridade. Então Faraó ordenou a todo o seu povo: jogai no rio todo menino que nascer, mas deixai viver as meninas. O que acontece com uma cidade onde só tem mulher? Homem não chega nem para fazer turismo. Uma hora acaba. Vamos pegar um caso, a Mulher Maravilha. Ah, a mãe dela mora numa ilha, na ilha só tem mulheres. E como que elas se procriam? Também vamos pegar o desenho dos Smurfs. Ah, só tem Smurf. Apareceu uma Smurfette, mas apareceu, tá? Mas antes da Smurfette só tinha homem. Como que chegou a tanto se só tem homem? É um caso estranho, né? Para se pensar. E o pensamento de Faraó já era esse: vamos acabar com os meninos e vamos deixar só as meninas. Essas meninas podem se casar com os egípcios ou não. Se casarem, tudo bem. Se não se casarem, acabou. Mas vamos acabar com os primogênitos. Porém, eu não quero nenhuma hebreia casando com um egípcio. Bom, sendo assim, acaba tudo. Acabam os meninos, consequentemente acabam as meninas. Consequentemente, acaba o quê? A nação. E foi isso que Deus prometeu para Abraão? Ele não prometeu uma geração incontável como as estrelas do céu, incontável como a areia do mar? Então, foi assim, tá? Os homens fazem planos, mas são os planos de Deus que prevalecem. Capítulo 2. Certo homem da casa de Levi foi tomar por esposa uma descendente de Levi, a qual concebeu e deu à luz um filho. Vendo que era belo, escondeu-o por 3 meses, e como não pudesse mais escondê-lo, tomou um cesto de papiro, calafetou-o com betume e pez, colocou dentro a criança e a depôs nos juncos à beira do rio. De longe, uma irmã do menino observava o que lhe iria acontecer. Eis que a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, enquanto as suas criadas andavam à beira do rio. Ela viu o cesto entre os juncos e mandou uma de suas servas apanhá-lo. Abrindo, viu a criança. Era um menino que chorava. Compadecida, disse: é uma criança dos hebreus. Então a sua irmã disse à filha de Faraó: queres que eu vá e te chame uma mulher dos hebreus que possa criar esta criança? A filha de Faraó respondeu: vai. Partiu, pois, a moça e chamou a mãe da criança. A filha de Faraó lhe disse: leva esta criança e cria, e eu te darei a tua paga. A mulher recebeu a criança e a criou. Quando o menino cresceu, ela o entregou à filha de Faraó, a qual o adotou e lhe pôs o nome de Moisés, dizendo: eu o tirei das águas. Nós já vimos o porquê filha de Faraó e nós já vimos o porquê de Moisés. E agora, olha o trabalhar de Deus. A menina, Miriam, ficou olhando de longe. Quando
vamos dizer, Hatshepsut pega o cestinho, que ela vê que é um filho dos hebreus, e agora, como que eu vou amamentar essa criança? Como que eu vou cuidar dela? Aí ela falou, eu posso providenciar uma ama hebreia que cuide do menino. Ah, muito bem, então leva para ela. E outra, eu vou dar mantimentos, eu vou ajudar. E um detalhe, um homem da casa de Levi, ele toma por esposa uma mulher da casa de Levi. E quem eram os levitas? Separados para o sacerdócio, tá certo? Então, Moisés era sacerdote, Arão, por escolha de Deus, era sumo sacerdote, tá certo assim? Para não deixar sombra de dúvidas, tá certo? Então, a filha de Faraó agora fala: leva, você jogou fora. Aliás, você se desfez do menino na intenção de protegê-lo, mas Deus está olhando, Deus está cuidando. Ele vai parar onde? Na boca do lobo. Só que esse lobo é como os leões lá de Daniel. Eles não fazem mal porque está tudo no controle de Deus. Naqueles dias, Moisés, já crescido, saiu para ver os seus irmãos e viu as tarefas que pesavam sobre eles. Viu também um egípcio que feria um dos seus irmãos hebreus. E como olhasse para uma e outra parte e visse que ninguém estava ali, matou o egípcio e o escondeu na areia. No dia seguinte, voltou no momento em que os dois hebreus estavam brigando e disse ao agressor: por que feres o teu próximo? E ele respondeu: quem te constituiu nosso chefe e nosso juiz? Acaso queres matar-me como mataste ontem o egípcio? Moisés teve medo e disse: o fato já é conhecido. Faraó, tendo notícia do caso, procurava matar Moisés, mas este, fugindo da sua vista, retirou-se para a terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Ora, um sacerdote de Midian tinha 7 filhas. Elas, tendo vindo tirar água, depois de terem enchido os bebedouros, queriam dar de beber ao rebanho de seu pai. Sobrevieram uns pastores e as expulsaram dali. Então Moisés se levantou e, defendendo as moças, deu de beber ao rebanho. Elas voltaram para Raguel, seu pai, e este lhes disse: por que voltastes mais cedo hoje? Responderam: um egípcio nos livrou da mão dos pastores, e além disso, tirou água para nós e deu de beber ao rebanho. Onde está ele? Perguntou o pai. Por que deixaste ir esse homem? Chamai-o para comer. Moisés decidiu ficar com ele, que deu a Moisés sua filha Zéfora, ou Zípora. E ela deu à luz um filho, a quem lhe chamou Gerson, pois disse: sou um imigrante em terra estrangeira. Muito tempo depois, morreu o rei do Egito, e os israelitas, gemendo sob o peso da servidão, gritaram, e do fundo da servidão o seu clamor subiu até Deus. E Deus ouviu os seus gemidos. Deus lembrou-se da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Deus viu os israelitas e Deus se fez conhecer. É por isso que você tem a palavra de Deus de Gênesis a Malaquias. Deus, ele quer se tornar conhecido. Nesse interim, ele quer apresentar o filho dele. Ele quer dizer que há um Espírito Santo, ou seja, eu tenho um espírito separado na função de te consolar, te fazer reconhecer do pecado, da justiça e do juízo. Tá certo? Essa é a função do meu espírito. E é ele quem vai abrir os teus olhos para ver meu filho. Ele, abrindo os teus olhos, você vendo meu filho, você então conhecerá a mim. Por isso que Jesus fala: eu sou a porta. Aquele que passar por mim verá o Pai.